Certo. Então, nessa ação penal 505, 41, 86, 39, continuidade do depoimento do senhor José Antônio de Jesus, ele mostrou, então, essa mensagem aqui, de 27/10/2010. O senhor se recorda dela ou não? Dela não especificamente, mas eu sei que eu fiz isso aí. O senhor pode me explicar aqui o que aconteceu? Essa é uma lista de sugestão de empresa que eu deveria estar preparando junto com o Marcelo, que trabalhava comigo lá. Uhum. Ou o Marcelo já estava na sede da Transpetro, agora eu não sei mais definir precisamente. E ele passou um tempo lá como assessor do gerente geral lá, que era o meu chefe na sede da Transpetro. E nós preparávamos o book de documentos, sugerindo empresas, eles levavam essas empresas aí, e aí se isso aí atendesse plenamente, levava para frente, se não atendesse, eles trocavam. Inúmeras vezes foi mandado documentos dessa forma. Esse não é o único, por acaso o senhor foi passado só um para o senhor, mas tem diversos que nós preparávamos. Uma sugestão de empresas sugestão para serem convidadas, sugestão para serem avaliadas, e se de acordo pela gerência, pelo seu Sérgio Machado, que era ele que aprovava tudo, ia para frente. Do contrário, ia para frente para ser convidado para licitação. Para ser convidado para a licitação, exatamente. E aqui o contrato é esse: manutenção da esfera EF 7206 de Madre de Deus, isso? Sim, senhor. Eu não vou nem perguntar o que é essa esfera EF, porque... Não, mas eu explico, senhor, se quiser. Não tem necessidade, não. Imagino que seja uma coisa, não tem necessidade de ser nessa tecnicalidade. Mas aí, nessa sugestão, ele coloca: 1. Empresas da família 99000291, ou montagem de tubulação, e 99000597, manutenção de tanques, que atuam nas regiões Norte e Nordeste, com FGTS, INSS e CADIM regulares na data de consulta. Aí 2. Empresas com as seguintes notas no CRC: CRCC, SMS 7, maior ou igual a 7, CAPT igual ao maior que 4, TRAD maior ou igual que 4. E aí vem a terceira aqui: empresas NM e Meta, por estarem mobilizadas na região em condições de realizar os serviços. Só para o senhor me esclarecer aqui, existiam duas categorias de empresas que se enquadravam 1 e 2, isso? Sim. Isso aí são os critérios da Transpetro de colocação. Tá. E a 3, a NM e a Meta, não se enquadravam nem na 1 nem na 2, foram enquadradas aqui com essa justificativa. Porque elas estavam localizadas lá. Normalmente nós sugeríamos dessa forma. Isso também não era somente nós que fazíamos. Outras regionais tinham a mesma diretriz, que a empresa que já estivesse situada lá poderia ser sugerida para colocar, dependendo da aprovação que a sede da Transpetro faria. E o senhor deu aqui o seu de acordo, isso? Sim, claro. E a inclusão dessas duas empresas aqui no categoria 3, a NM Engenharia e essa outra empresa, a sua motivação não foi os pagamentos que o senhor recebia? Não, senhor, não foi. Não foi porque a NM já tinha outros contratos lá. Esse contrato aí era pequeno, não era significativo. Isso é objeto de uma outra investigação, e, enfim, mas tem relevância aqui para o julgamento desse caso. Essa meta também efetuou pagamentos? Essa meta, sim. E é uma coincidência, tá, a NM e a Meta bem nesse item 3 aqui? As duas estavam trabalhando na regional na época. As duas estavam trabalhando. Tem uma outra mensagem aqui, evento 1, anexo 3, que é umas reclamações, acho que o senhor talvez tenha visto, mas ele mostra aqui, umas reclamações sim de Petro contra o senhor e contra a NM Engenharia. Eu vou lhe mostrar aqui, é um e-mail de 19/8/2010. Sindipetro de Alagoas, Sergipe. Isso, está reclamando do senhor aí da NM. Da NM, isso. Sugerindo que o senhor protegeria a NM ou coisa parecida. Isso, exatamente isso. O que é a controvérsia aí? O senhor saberia me explicar? Aqui é o seguinte, Posso devolver a opção? Sim.
A ANM fez alguns serviços lá nos tanques de armazenamento de produtos de petróleo em Aracaju e sujou alguns tanques com material, ou seja, quando eles pintavam a lateral de um tanque, estava pintando com aparelho e a tinta resvalou e sujou alguns tanques e sujou veículos. E esse cidadão aí, procurou alguém e as pessoas que foram procuradas não resolveram o problema. E ele, que já não, vamos dizer assim, não tinha nenhuma proximidade comigo, porque ele era oriundo de lá de Madre de Deus, na Bahia, que tinha sido transferido para Sergipe lá. Então ele começou a fazer essas alegações, inclusive colocou no boletim do sindicato e fazendo indagações, tal. Mas o fato que aconteceu foi o seguinte: eu chamei-o lá, fizemos uma conversa, resolvemos todo o problema, ficou sem nenhum questionamento. Por quê? Primeiro, a ANM poliu os carros que estavam no estacionamento, resolveu o problema com relação aos veículos das pessoas que estavam estacionadas e também repintou os tanques, resolveu o problema. Nós conversamos, tivemos uma aproximação, vamos dizer assim, um pouco mais civilizada entre o sindicalista e o gerente e acabou o problema. Foi isso que aconteceu. E nunca mais eu o encontrei. Certo. Tem alguns outros e-mails aqui que eu ia mostrar, mas o senhor até de admitir os fatos não faz muita diferença. O senhor não está sendo acusado por deixar isso bem claro, o senhor não está sendo acusado por esse assassinato do José Roberto Vieira. O senhor tem ideia do que aconteceu nesse caso? Excelência, eu me afastei do senhor José Roberto desde 2014, com uma separação da sociedade meio tumultuada, tá certo? Uma pessoa que eu ajudei bastante ele até talvez já reconheça que eu tenho ajudado. E ele, depois que eu fui preso para cá, vim embora e eu não sei o que foi que aconteceu com ele, tá? A informação que eu tenho é que, em função daquela, me permita, aquela conversa que nós tivemos aqui, que eu fiquei preocupado, é que tinha uma investigação da Polícia Civil na Bahia e também da Polícia Federal que estava investigando para ver o que estava acontecendo, o que aconteceu com ele. O senhor José Roberto, ao me fazer a separação, me deixou dívidas grandes para pagar da empresa JRA, que eu tive que depois fundar outra empresa e ir ao mercado, tomar dinheiro emprestado nos bancos para poder pagar as dívidas que ele deixou, para não deixar problema com meu filho. Ainda tenho hoje uma relação estremecida com meu filho por causa dessa empresa que foi mal resolvida. Então ele me deixou dívidas, e não só comigo e criar problema comigo, ele sabia que ele gostava de criar problema com as pessoas. Certo. Devia para dizia que pagava hoje, pagava amanhã, tal. Bom, enfim, era esse um problema que eu sabia que ele tinha e todas as pessoas falavam dele. E agora, o que foi que aconteceu? Eu esperava até já ter uma investigação das instituições públicas, porque isso me deixou um tanto quanto apreensivo e constrangido. Sair na imprensa daquele jeito como foi, mas de fato eu não sei. Se eu não tivesse aqui, talvez eu tivesse mais uma outra informação para até responder melhor o que a Excelência está me perguntando. Bom, como eu disse, até renovar isso que eu afirmei, o senhor não está sendo acusado desse crime, só uma indagação, né, que eu fiz ao senhor. Em princípio são essas questões do juízo. Eu talvez tenha alguns esclarecimentos adicionais, mas daí talvez eu deixe ao final, passo ao Ministério Público. São os esclarecimentos, Excelência. Boa tarde, senhor José Antônio. Boa tarde. O senhor disse, então, no seu interrogatório, que o senhor aceitou um acordo que lhe foi proposto pelo senhor Jânio para, entre outras coisas, se manter no cargo. O senhor ocupava esse cargo de gerente da Transpetro por indicação política?
Não, o seu Jânio não. Veja bem, o seu Jânio me disse que nós iríamos conversar com a diretoria dele, que era o seu Paulo Maramaldo, que foi a pessoa que eu tive sempre contato na NM. Eu fui indicado e ajudado para ir para a Transpetro através do deputado federal Luiz Carlos Bassuma, que por sinal é paranaense também. Mas o senhor Luiz Carlos Bassuma deixou de ser deputado e, em função dele ter deixado de ser deputado, que foi nesse período de 2005 até 2009, eu, vamos dizer assim, fiquei sem, vamos dizer assim, alguém que me desse um suporte político, como nós sabemos que sempre teve lá, né, na Petrobras, e é uma questão que eu não vou discutir aqui, porque... Bom, enfim, respondendo à senhora, eu fui indicado e ajudado para ir para lá pelo senhor Luiz Carlos Bassuma, mas me considero completamente competente para assumir não só o cargo da Transpetro, como qualquer outro que tinha na Petrobras. Certo. Mas então, não pode ser que eu não tenha entendido direito o que o senhor mencionou no início do seu interrogatório. O senhor então aceitou esse acordo que lhe foi proposto para se manter no cargo e o senhor ia repassar esse valor. Qual era a vantagem que o senhor tinha, já que o senhor está me dizendo agora que o senhor estava no cargo por questões técnicas e não por indicação política? Sim, mas eu também falei para a senhora que eu passei durante o período de 2005 até 2009 por vários problemas de vários agentes políticos querendo me tirar do cargo. Certo. Tá. E quem que lhe mantinha no cargo, então, o senhor José Antônio? Olha, eu fiquei no cargo... Só um esclarecimento da defesa técnica. Certo. Essa questão do interrogatório do seu José Antônio é um ponto sensível, né, com relação a essas pessoas e aos repasses que ele mencionou para Vossa Excelência. Uhum. Então, a postura da defesa técnica do seu José Antônio é que, se Vossa Excelência quiser saber, quiser perguntar, ele estará aqui para declinar. Mas a minha posição é que, se o Ministério Público perguntar, a gente se reserva para esse momento em uma fase posterior, em outro processo, alguma coisa semelhante. Tá? Certo. Perfeito. Como eu disse ao senhor anteriormente, o senhor tem o direito ao silêncio, né, e o seu defensor está dando uma orientação técnica ao senhor. Não impede que o Ministério Público pergunte e o senhor não responda, certo? Quer insistir na pergunta? Não, se ele me disser que não vai responder por orientação da defesa, vou para o próximo esclarecimento. A senhora quer saber o nome das pessoas que me apoiavam, que participam, que receberam os valores, é isso? Exatamente. A senhora quer saber? Mas aí, assim, eu tenho a orientação do seu advogado, A né? orientação da defesa técnica, como a gente conversou, senhor José Antônio, se o juiz da causa lhe perguntar, o senhor responde. Todavia, se algum advogado de algum CORREL ou o Ministério Público Federal lhe perguntar, eu acho que é apropriado que a gente se reserve posteriormente. O senhor tem o direito de não responder, senhor José Antônio, como o juiz aqui presente já manifestou. Tá certo. Mesmo porque é bom que fique sabendo que existe pessoas com foro privilegiado, tá? Uhum. Certo. O senhor mencionou no seu depoimento, mudando então o tema, já que o senhor não vai responder essa parte, senhor José Antônio, que o senhor tinha esse acordo de receber vantagens indevidas e repassar para agentes políticos da empresa NM e também da empresa Meta Engenharia. Tinha outras empresas que o senhor também tinha esse acordo? Excelência, eu vou interromper novamente a defesa técnica para fazer um esclarecimento para o senhor José Antônio. Como Vossa Excelência perguntou, referente àquele e-mail da empresa Meta, foi dito pelo senhor José Antônio, e na qualidade de defensor eu entendo que está bem esclarecida essa situação e peço que o senhor também não entre em detalhes que não são objeto da denúncia, como, por exemplo, eventuais outras empresas. Muito obrigado. Obrigada, então, senhor José Antônio. Obrigada, Excelência. Certo. Os defensores dos demais acusados. Boa tarde, senhor José Antônio, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Adriano foi interrogado antes do senhor. Deixa eu tirar das costas, deixar você. Não, sem problema. Com licença aqui. O senhor Adriano, meu cliente, foi interrogado antes do senhor. Sim. E mencionou que o senhor era visto como alguém que entrou para moralizar a Transpetro. E em razão disso, em razão da proximidade que foi criada entre o senhor e meu cliente,
ele o considerava como alguém acima de qualquer suspeita. O senhor confirma essa boa relação entre o senhor e o meu cliente Adriano? Sim, sim, claro. Sempre tive uma ótima relação com o senhor Adriano. Sim, senhor. Quando o senhor solicitou a Adriano para ceder as contas, emprestar, no caso, para que o senhor recebesse essas quantias, o senhor declinou alguma justificativa, deu alguma justificativa específica para ele? Não, não dei justificativa nenhuma para Adriano. Ele não me pediu e, como ele confiava em mim, não houve necessidade de justificativa. E em relação a esses depósitos, o senhor Adriano tinha algum favorecimento, algum benefício por receber esses valores e repassar para o senhor? Não, Adriano não recebeu nada, se é isso que o senhor quer saber. Isso. Perfeitamente isso. Satisfeito, excelência. A defesa de Maramaldo, tem perguntas? Ele vai responder perguntas, ele não vai responder perguntas, depende da pergunta. Dependendo da pergunta. Você quer fazer? Boa tarde, doutor. É, O senhor falou que parte da propina que o senhor recebeu da ANM ficou com o senhor e parte o senhor repassou para políticos. Sim. Quais seriam esses políticos? Isso aí eu já deixei consignado aqui, que ele só vai responder se o juiz perguntar. Acho que tinha ficado claro aqui, né? Não, acabei de perguntar para o senhor falou depende da pergunta. Então fiz a primeira pergunta, eu estou dizendo que não vai responder. Então, dessa forma, sem mais perguntas, excelência. certo. A defesa do próprio acusado tem questões? Quero deixar só mais, tem sim, só mais uma vez consignado, né? Que esses repasses específicos não seriam objeto do processo, mas por uma questão de respeito e fidelidade a esse juízo, se Vossa Excelência quiser perguntar, o senhor José Antônio pode falar. Todavia, entendo que esse não seria o momento adequado para isso. Excelência, o senhor me permite falar alguma coisa sobre esse assunto ou eu não posso? Eu posso ir fazendo quer falar um pouquinho? A própria ANM. Vou Tá, fazer eu o posso- seguinte então. Eu vou interromper por um minuto.